Pessoal, antes de mais nada, eu quero chamar um cara aqui que ele é doutor no assunto aqui, né, que eu brinco aqui. Ele trabalha no setor de telecomunicação. Ele que faz parte aqui da academia do RIT, né? O mais legal que eu comento da academia do RIT, na minha opinião, são as pessoas que eu conheci. Conheci o Léo, cara, conheci tanta gente aí, a amiga, a Thaís, e agora o Jonas, que é um cara fenomenal, que entende tudo aí do setor. Cada vez que a gente fala de data center, que ele estava comentando nas aulas de data center, pô, o Jonas agrega muito valor, porque ele tem muito conhecimento, né? Então, o cara que eu queria chamar aqui com vocês aqui é o Jonas. Tudo bom, Jonas? Deixa eu ver, acho que tá no. Opa, Isso. agora sim. Tudo bem. O Jonas que trabalha no setor de telecomunicações. Ele quer se apresentar, Jonas? Sem problemas. Eu trabalho numa operadora de telecomunicações, né? Nós fornecemos links de internet para provedores regionais aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, né? E já trabalhei dentro da área de telecomunicações, né? Junto a alguns data centers. Também, numa época atrás, eu participava de uma empresa que era distribuidora de infraestrutura e nós fizemos alguns projetos com alguns data centers internos de algumas empresas de grande porte, entendeu? Que atuam no Brasil, fazendo essa infraestrutura interna para justamente as filiais se conectarem a eles, né? E posteriormente eu comecei a trabalhar numa empresa de telecomunicação que tratava diretamente com alguns data centers que a gente vai até citar hoje aqui durante a live, né? Então, o Jonas é o que eu brinco aqui, né? Hoje o Léo vai comentar aqui, o Léo vai ser o narrador da nossa transmissão e o Jonas vai ser o nosso comentarista oficial aqui. Ele vai trazer. Ah, o Jonas aqui no privado ele trouxe muita história bacana aqui, então eu vou deixar vocês comentarem aí. Tudo bom, Léo? Antes de mais nada, eu vou deixar o Léo começar aqui, pessoal. Quem não conhece o setor de data center nos Estados Unidos, ele é muito desenvolvido, né? Essas empresas. E foi um setor que era bem mais fragmentado, eu já comento há algum tempo, que é um setor que está ficando cada vez mais condensado na mão de dois grandes players. Mas antes de mais nada, eu vou deixar o Léo falar aqui, que ele vai explicar melhor para vocês sobre o setor aqui e que data center não é meramente um HD externo. Tudo bom, Léo? Manda bala aí, João. Isso é um ponto relevante, né? A gente vai tentar trazer a apresentação aqui, mostrar para o pessoal um pouco dos dados, né, que a gente tem para mostrar, que existe uma certa incompreensão, de certa maneira, dos data centers, né? E a gente trouxe o reforço de peso aí, que é o Jonas, né? Porque às vezes fica eu e o Ismael comentando aqui e a gente talvez não consiga passar de uma forma mais transparente, né? O pessoal fala, pô, mas o que esses caras estão falando aí? Será que é verdade, não é verdade? Então, a gente vai tentar explicar um pouquinho mais, né, do setor em si. Então, o que a gente vai trazer, né? Aqui a gente colocou compreendendo melhor, né, os suítes de data center, a gente vai trazer um pouquinho do setor de data center em si, além dos propriamente dos suítes. Acho que é um ponto relevante, né, Ismael, que a gente sempre tenta passar, né, e a gente sempre começa lá na academia do IT mostrando para o pessoal, é entender a tecnologia por trás dos data centers, né, que o data center não é só um gabinete ali de um computador que você vai passar e transitar dados entre computadores diferentes, né. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa tocar, né, explicar, é a subdivisão dos setores de data center. Então, essa aqui é uma parte da aula que a gente tem lá, né, na academia do IT. O Ismael até ficou bravo comigo, falou que vai cobrar royalties, né, Ismael? Você vai cobrar royalties de mim, mas tudo bem. Brincando, Léo. Acho que vale a pena a gente explicar, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho, ou você, ou o Jonas, ou quem tiver à disposição, para explicar, primeiro, o que é o hyperscale, né, e o quão relevante ele é na indústria de data center. O que é esse bendito hyperscale? Eu vou comentar aqui rapidinho, o Jonas comenta aí que ele é o cara mais técnico. O Hyperscale, ele é um tipo de data center que ele tem uma grande capacidade, né? Ele é um gigante, né? Todos os clientes, as empresas, elas têm seu próprio data center Hyperscale. Então, a Google tem um Hyperscale delas, que não é alugado, tá? É deles mesmo, a Facebook. Então, mas o Hyperscale é um data center em grande escala ali, que é como se fosse, a grosso modo, a matriz. Mas você quer falar e comentar, Jonas? Exatamente. Hoje, além desses data centers próprios, né, tem muitas dessas empresas que vocês estão citando aqui
que tem replicação em alguns data centers terceirizados no Brasil, no resto do mundo, para justamente diminuir a latência para acesso a certos produtos que esse tipo de cliente fornece, né? Então, assim, a latência deles diminuiria bastante, por exemplo, numa Microsoft, para uma atualização de aplicativos, né? Ou seja, ele, em vez de ir buscar no data center principal lá nos Estados Unidos, que teria uma latência mais alta, ele tem a capacidade de pegar esses aplicativos já diretamente aqui no Brasil. E assim como outros grandes players também, né? A própria Google, Facebook e tal, né? Então, eles fazem esse tipo de escalabilidade justamente para diminuir o tempo de latência entre o cliente final, né? No caso, a pessoa física, a pessoa jurídica, para chegar nesses pontos aí de interconexão deles, né? Justamente. Ismael, dá aquela explicação que você sempre gosta de apresentar na academia do IT, do que é latência, né? Acho que aquele exemplo com o repórter é muito legal, né? Para o pessoal entender o que é latência. A latência é o. Todo mundo já viu um repórter chamado delay, né? Você conversa, aí o cara vai lá dois. Hoje em dia não tem mais, quase não tem mais, né? Mas antigamente era mais comum. Conversa, aí espera lá 2, 3 segundos, aí chega o ouvido, isso é a demora que o dado tem ali. Quando a gente está num mundo igual hoje, né? A gente está cada vez mais dependente de tecnologia, principalmente agora com a expansão do 5G, onde a gente vai ter carros aí que dirigem sozinho, caminhão que dirige sozinho. Cara, você não pode ter latência, né? Imagina você tá num carro ali, que a informação demora 2 segundos para chegar. O cara, até a informação chegar, o carro já bateu, já matou alguém, né? Isso, tô dando um exemplo mais esdrúxulo, né? Mas diversos outros meios aí de trabalho, enfim, você não pode, você tem que diminuir ao máximo a latência. Então, para o pessoal respondendo aqui, grosso modo, latência é o repórter delay, aquele que leva um tempo ali para chegar a informação. Posso dar um Pode pitaco falar aí, né? aí? Isso é uma demanda que está ocorrendo muito grande em algumas empresas de televisão, né? Para saber quem é que vai gritar o gol primeiro, né? Porque acontece muito de repente você está numa TV a cabo e você escutar os vizinhos gritando gol, tal, né? E com a TV a cabo, às vezes a transmissão vai no satélite, volta, né? E aí eles fazem a decodificação para entregar para o cliente. Isso às vezes demora alguns segundos a mais, né? Então hoje eles estão querendo diminuir essa escalabilidade aí, o foco de muitas empresas televisivas é justamente exatamente isso, ter uma diminuição de latência entre o cliente e a recepção do vídeo, né? Em si, para gritar o gol primeiro. Isso é muito legal, né? Porque aqui a gente está falando dos data centers hyperscale, né? E eu acho que o próximo segmento, né, a subdivisão de data center, é justamente isso, né? São os data centers de edge, né? Eles são voltados justamente para atender essa demanda, né? Já que está a sua cara aqui, você quer comentar um pouquinho? Vou deixar você comentar um pouquinho, que os slides aqui estão com a sua apresentação, depois a gente parte com as informações mais bacanas, mas a parte de data center de edge, né? Que são os data centers menores, eles vêm justamente para, de certa maneira, ajudar nesse problema, né? Ou na solução desse problema. Exatamente isso que a gente estava comentando, latência, né? Você precisa. Só que a latência também ela depende um pouco de distância, né? Então você ter data centers próximos a quem está utilizando ali, por exemplo, você tem uma pessoa que está lá no Rio Grande do Sul, de repente, assistindo, igual o Jonas comentou, né, um jogo de futebol, que está passando por um data center em São Paulo, enfim. Então você precisa de data centers ali próximo das cidades, né? Seja ali vários no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, esses são os data centers de edge, são data centers menores, mas que estão mais próximos ali do cliente. Recentemente também, Léo, Ismael, recentemente não, há uns anos atrás, né, o Netflix ele tinha uma escalabilidade muito centralizada, né, e nós participamos de alguns projetos para trazer eles próximos de alguns centros, como, por exemplo, antigamente ele era só em São Paulo, né, que tinha a possibilidade de se conectar ao Netflix. Então, hoje você consegue, por exemplo, em Porto Alegre, em Florianópolis, eles têm um cluster deles dentro de um data center, né, que ele consegue, o provedor local, no caso, vai se conectar a esse data center mais próximo para conseguir entregar o conteúdo. Então, não necessita mais pegar
um vídeo que estaria no Netflix lá em São Paulo e vai pegar diretamente em Porto Alegre. Então, ele ganha, com esses data center de edge, que são os data centers menores, ele ganha um ganho de escala, né, na velocidade, dando uma desafogada no próprio Netflix, porque seria muita gente conectando no mesmo ponto, né? Então, a escalabilidade de volume de dados seria muito grande, sendo que esse de edge você descomplicaria certos detalhes de, por exemplo, de ter uma transmissão que dependeria da internet para chegar até São Paulo, quando ele pode pegar diretamente aqui dentro de um data center em Porto Alegre, Florianópolis e outras demais cidades que existem no Brasil. É muito curioso você comentando a respeito de Netflix, né? Que a Netflix a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, e assim como a gente vai tratar, né, dos datacenters de edge, que eles refletiram num REIT, né, que não é propriamente um REIT data center, um editor de comunicação, mas tem esse intuito, né, de diminuir a latência, mas a gente vai falar mais para frente. E para finalizar, né, a respeito da subdivisão dos setores, e aí vai ser mais uma aparição do Ismael aqui comentando, que nos setores de data center, propriamente nos REITs, a gente vê, né, que tem mais influência do que seria os REITs, né, no setor ali de atacado, né, a divisão de atacado, ou wholesale, né, como é que se fala nos Estados Unidos, colocation, e também outro fator relevante, né, na indústria de data center são as interconexões. Ismael, dá uma ajuda pra gente, explica aí, e acho que essa aqui é a última do royalties, hein, depois eu vou falar um pouquinho mais, aí é outro royalties. Pessoal, assim, sempre que comentam comigo aqui sobre Rich Data Center, a primeira visão que vem nas pessoas é que data center fosse um HD externo. Seria fácil replicar, porque é só você comprar um monte de HD ali, jogar dentro de um galpão refrigerado e tá tudo certo, é por aí. E não é bem assim, né? Quando os data centers começaram, lá no começo dos anos 2000, até que era mais ou menos isso, né? Equinix, por exemplo, a ideia deles era, tanto é que eles eram classificados bem no iniciozinho como se fossem REITs industriais, né? Então, você era um grande galpão onde eles alugavam espaço para você colocar o seu equipamento. Hoje em dia não é mais bem assim. Mas vamos lá, um data center de atacado seria como se fosse o data center que a gente fala aqui na minha terra quando você aluga de porteira fechada, né? É um data center ali, você alugou ele todo para IBM, alugou ele todo para o Facebook. Então, o prédio é seu, a estrutura ali, a parte de refrigeração, energia, segurança é do REIT, mas toda a parte ali de TI, aí, e é lógico, tudo fechado é por conta do inquilino. No caso do colocation, não. Colocation é como se fosse tudo isso, mas você tem mais empresas dentro de um local só. Às vezes, por exemplo, eu tenho um data center pequeno, que, eu vou ter um custo muito alto para manter um data center ali que me ocupa, sei lá, 20 metros quadrados. Então, eu alugo um espaço da Equinix, da Digital Realty, que aí eu vou colocar aquilo ali dentro daquele espaço, mas com outras empresas juntos ali. E aí o Jonas pode até comentar melhor, porque o Jonas tem conhecimento de causa, como que funciona isso. Mas cada empresa opera ali como se fosse o seu data center pequeno, mas dentro de um grande data center. E outra grande fonte de receita, que na verdade, na minha opinião, esse é a cereja do bolo dos data centers, são as interconexões. Como eu falei, data center não é meramente um HD externo. Uma das coisas mais importantes, inclusive, nesses data center, é o meio ambiente de conexão que eles oferecem para os seus clientes. Então, você consegue transitar informação, por exemplo, se você é cliente da Equinix e tem uma operação em São Paulo, sei lá, na Virgínia, nos Estados Unidos, você consegue fazer essas interconexões sem passar por essa rede que a gente está conversando aqui agora, que é a internet. Esse é um tipo de interconexão. Outro tipo de interconexão é a que existe entre inquilinos ali, entre eles. Então, por exemplo, se eu vendo, sei lá, camiseta pela internet, e de repente eu preciso vender minha camiseta na Amazon, pelo Mercado Livre, então eu vou fazer interconexão ali entre o meu data center com o data center da Amazon, mas entre inquilinos. E é lógico, quem vai intermediar essa interconexão é o próprio REIT também. Mas o Jonas, você tem história mais legal aí, né, Jonas? Que você tinha para contar para nós sobre, inclusive, aquela história lá do WhatsApp, quando caiu, né? Pois é. Não, o que aconteceu? Existem, começando desde o princípio sobre colocation, né? Num data center, você pode separar setores ou áreas. Quando o cliente quiser, por exemplo, ficar de uma forma exclusiva, existem até ambientes que são jaulas, né? Onde o cliente pode colocar os equipamentos só dele lá dentro. No caso, por exemplo, o Google, Facebook,
o próprio Netflix, eles podem escolher essa área específica enjaulada para conseguir entrar. Somente os funcionários da empresa mesmo conseguem entrar lá dentro, né? E na questão da interconexão, por exemplo, existem as interconexões privadas, que muitas vezes, por exemplo, as empresas querem manter em sigilo algumas coisas, então a comunicação desse projeto, ele normalmente é feito por dentro de operadoras de telecom, né? Ou então, através dessa situação que você mesmo falou, a Equinix tem a interconexão entre as unidades deles, né? Então, ela pode fornecer essa privacidade para os clientes, para eles conseguirem transitar informações de uma forma privada entre as unidades deles a nível mundial, né? E existem empresas existem empresas aqui no Brasil que têm filiais em vários lugares do mundo. A gente pode citar aqui a VEG, né, como sendo um dos players, né, que isso aí é amplamente divulgado no mercado, e ela tem o data center próprio dela em Jaraguá do Sul e provavelmente deve ter interconexões com alguns data centers desses de grande porte para conseguir transitar informações entre eles, tá? E uma outra forma, que não é uma forma privada, é quando você tem a questão da conexão via internet, né? E isso é uma maneira mais simples da gente explicar, né? Que qualquer pessoa que tem um smartphone, hoje, ela é uma pessoa que participa do uso de um data center, né? Porque pelo fato dela bater uma foto simples, né? E normalmente tem a facilidade de subir ela para o Google, então o Google ele está diretamente direcionado dentro do data center. Você bate uma foto, né, e for armazenada dentro do Google, do Google Fotos, né? Essa foto vai ficar armazenada dentro de um data center, tá? E comentando rapidinho sobre essa situação, voltando para o início, né? Essa situação do WhatsApp, né? Uma época atrás, aí, um pouco tempo atrás, né? O Facebook ficou um bom tempo fora do ar, né? E a comunicação que foi é que eles não estavam conseguindo entrar dentro do data center deles. Perderam a comunicação do sistema de internet deles, né? No data center. E quando a pessoa foi passar o crachá para a autenticação dele, a autenticação ficava em outro data center por questão de segurança, né? Como eles não tinham internet, eles não estavam conseguindo entrar nesse cluster, né, do data center, e tiveram que meio que arrombar a porta para conseguir consertar o sistema lá, né, para conseguir rever o sistema dentro voltar ao normal o sistema da infraestrutura. E eles provavelmente estavam num sistema desse de jaula, né, onde eles estavam ocupando um certo espaço, colocavam os equipamentos deles lá dentro e não conseguiam acessar esse local por causa que a autenticação era feita em outro lugar e eles estavam sem internet ali naquele local, né? Então, as comunicações hoje são bastante importantes, assim como a questão de energia é um dos fatores primordiais dentro de um data center. E essa é exatamente isso que o João está falando, segurança, né? Segurança exatamente. É o primordial para o data center. Exato. Hoje você não consegue chegar num data center, bater na porta, sou o Jones, queria visitar o data center. Você não vai conseguir entrar nunca. E é gozado, né, que você comentou a respeito das fotos, né, que hoje em dia, talvez a gente não saiba o quanto a gente é dependente de um data center, né, que é isso que a gente vai tentar mostrar, né. Aqui que a gente vai tentar fazer, pessoal, mostrar a alta demanda, né, e o crescimento tanto das empresas, que as empresas têm os data centers, assim como os REITs. Eu acho que talvez uma das coisas que mais passam pela cabeça das pessoas, né, que talvez seja difícil a gente até comentar, né, é em relação ao sistema de nuvem, né. A gente vê que hoje todo mundo fala nuvem, né, a gente armazena dados na nuvem, a Amazon é o maior player de nuvem, né, a gente está vendo aqui o market share, né, do primeiro trimestre de 2021, a gente tinha a Amazon ali com 32% do market share do sistema de nuvem, a Azure depois com a Microsoft em 20%, a Google Cloud que você citou a respeito da foto, né, e muito se fala nuvem, mas Jonas, explica pra gente o que é essa nuvem e onde essa nuvem atua, onde os dados são guardados, é na nuvem, é no céu, é na terra, onde ficam essas informações? Eu vou te responder com uma simples afirmação, depende. Porque, assim, com um grande escalonamento de data center existente no mundo, né, vou dar um exemplo como o Google Fotos, voltando para ficar uma situação bastante simples, né?
o Google Fotos ele tem um servidor que está aqui no Brasil, onde ele armazena as fotos dos brasileiros. Tá? Mas não necessariamente essas fotos vão ficar exclusivamente aqui no Brasil. Ele pode ser replicado para outros data centers, como nos Estados Unidos, em Amsterdã e outros lugares que ele tem em posição no mundo. Tá? Por quê? Por uma questão de segurança. Porque se ele perde esse servidor, né, se perder essas fotos, se ele não tiver uma replicação, não existe a recuperação. Ele tem que ter uma maneira de recuperar esses dados. Tá? Então, assim, a nuvem em si nada mais é do que um acesso à internet para você conseguir chegar num data center. Tá? Então, a nuvem em si, na realidade, é um computador dentro de um data center, um servidor dentro de um data center de armazenamento, um storage, né, que serve para armazenar dados sendo fotos, vídeos, mensagens do WhatsApp, né, porque tudo isso, hoje em dia, ele tem algo ligado a um data center. Desde a parte de streaming de vídeo, hoje, é muito comum, existem players que armazenam vídeo desde a época da criação da TV, entendeu? E esses vídeos têm que estar disponíveis para ser assistido a qualquer momento. E isso, hoje em dia, você faz um vídeo, ele tem que ficar gravado em algum lugar para a pessoa, até esse vídeo que a gente está formatando agora, essa live que a gente está formatando agora, em certo momento as pessoas vão querer assistir em algum outro local, né? Ou vão querer assistir em qualquer tempo. E essas lives vão ter que ficar gravadas, né, em algum lugar. Então, quanto de volume de vídeo não é criado diariamente, quanto de foto não é criado diariamente, quanto de armazenagem de vídeo de streaming não é criado, armazenado. Então, a tendência é que esse volume de informação ele vá ser tendencioso a que seja necessário a ter muito mais data centers para armazenamento. Então, a nuvem em si, respondendo a tua pergunta, ela fica dentro de algum data center. Algum, não sei aonde. E é uma coisa interessante, né, que desses grandes players que a gente está vendo, tanto Amazon, quanto Microsoft, quanto Google, Alibaba, a própria IBM, eles têm os seus data centers de hyperscale, que a gente comentou lá no começo da live, assim como tem, e eles são inquilinos dos REITs, né. Isso que você comentou a respeito de cada vez mais ser a demanda, né, do mercado em relação a ter data centers, vem muito em base nisso, né. Aqui a gente está vendo, né, um gráfico que ele mostra justamente isso, os investimentos das grandes empresas, né, é o CAPEX delas, nas operações de hyperscale, que hyperscale é basicamente, né, a concentração de data centers da empresa. Então, quando a gente vê esse gráfico, né, no primeiro trimestre de 2016, as empresas, elas investiam, né, cerca de 15 bilhões de dólares por trimestre em data centers. Hoje em dia, né, 2021, né, que é o último dado que a gente tem, eles estão investindo 38 bilhões, ou seja, cada vez mais se demanda CAPEX, né, e o CAPEX não é só investimento, né, também tem a própria depreciação dos ativos, né, você pode até comentar como um ativo deprecia ao longo do tempo, né, principalmente data center, a tecnologia está sempre mudando e evoluindo, né, Jonas? Com certeza, com certeza. Hoje, cada vez você procura mais espaço, equipamentos com mais espaço, maior velocidade de processamento, né, maior escalabilidade de banda, né, porque você precisa de conexões à internet de alta velocidade, né, para ter mais pessoas ao mesmo tempo conectando. Então, a tendência de utilizar os equipamentos numa escala bem mais abrangente. Inclusive, até tecendo um comentário, essa questão do CAPEX, do hyperscale, tá? Ele pode ser considerado também os equipamentos que são colocados nos data centers menores, tá, Léo? Porque, normalmente, os equipamentos que vão nesses data centers menores, né, os data centers de edge, são equipamentos próprios do próprio player, tá? Então, ele pode comprar por hyperscale, mas ele automaticamente ele consegue, ele coloca os equipamentos próprios como colocation dentro dos data centers, entendeu? Isso é uma coisa bem normal, porque eles querem ter segurança de que eles colocaram um equipamento específico e tal. Cada um tem a sua modalidade específica de tendência de utilização de um equipamento no mercado. Justamente, né, cada um tem o seu processo, né, tem o seu fornecedor específico, então é bem interessante, né, e outro ponto que vem em mente, né, você comentou bastante, da demanda, né, e acho que esse gráfico mostra realmente quanto é a demanda que a gente tem, né, então aqui ele traduz os números de website que nós temos estimados, né, rodando hoje em dia,
Então a gente vê, né, que dos anos 2000, lá no começo das .com, onde tudo era .com, né, Sim. uma garagem em qualquer lugar do mundo era .com, né, teve até a bolha das .com, mas é interessante que o crescimento é exponencial, né, tá mais ou menos o ano de 2017 aqui, e depois ele fica um pouco flat. Mas é bem interessante que mencione aqui, né, algumas ferramentas, né, alguns softwares ou algumas empresas que, de certa maneira, ajudaram a crescer a quantidade de websites, é propriamente o Google, né, que ele vem antes, propriamente, das .com, né, dos anos 2000, mas depois do Facebook, YouTube, Instagram, e até hoje a gente vê que cada vez mais se tem mais páginas de internet, assim como aplicativos, né, e a demanda é sempre crescente, né, nesse sentido de ter informações conectadas em tempo real, né. O Google, ele fez uma escalabilidade muito grande com o fornecimento de ferramentas gratuitas aí para a área de escritório também, que é bem interessante, né? Então, ele, com esse tipo de situação, ele consegue acabar retendo o cliente por uma demanda que vai estar utilizando os aplicativos dele, entendeu? Então, assim, é uma situação de abrangência de segurança, né? O próprio Facebook criou lives ao vivo, né, para justamente conseguir reter o cliente e conseguir fazer propagandas em cima de escalabilidade do produto. Então, assim, a tendência é que cada vez mais vai aumentar o volume da situação de necessidade de espaço para armazenagem desse tipo de mídia social, entendeu? Hoje, se você for analisar, postar um negócio no Facebook, nunca mais vai aparecer. Não, dentro de um ano lá, vai aparecer lá uma informação, diz, olha, você postou tal coisa no Facebook, há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, isso aí só vai aparecer se você novamente, né, compartilhar novamente, né? Ou seja, está armazenado lá a informação, né? Então, quanto tempo vai ficar armazenado, ninguém sabe, né? Mas, para você ter uma ideia de quanto volume de conteúdo foi criado nesse meio tempo, qual é a capacidade que eles vão precisar para armazenar esse tipo de situação. Então, a tendência é escalabilidade muito maior hoje para aumento dessa situação de necessidade de armazenamento de espaço. E é um caso curioso, né, que às vezes a gente não consegue mensurar, né, dimensionar essas coisas. E outro gráfico que traduz isso, né, é quanto equivale 1 minuto, né, na internet. Então, assim, a gente estava comentando, né, pô, essa live aqui está sendo gravada, mas eles estimam, né, que cerca de 500 horas de conteúdo são publicados no YouTube. E isso a gente consegue ver, né, que tem vídeos que foram publicados há uns 10 anos atrás e continuam sendo acessíveis para as pessoas. Outro ponto interessante. As pessoas estão assistindo Netflix, né? Você acabou comentando a respeito do Netflix. São 28 mil pessoas por minuto assistindo um conteúdo do Netflix. E esse conteúdo está armazenado aonde? Né? Num data center. Na nuvem. Outro ponto relevante, né, que a gente sempre comenta, aqui é estimado, né, que são 65 milhões de mensagens enviadas por aplicativos do Facebook. E o que a gente às vezes não tem noção é que, assim como os data centers, provavelmente, se você estiver usando o celular, você está conectado numa banda 4G, né, ou os países que têm o 5G, e propriamente você está utilizando a infraestrutura das torres de comunicação, né, que fazem esse tipo de fornecimento, né. Então é muito interessante, né, você trabalha no setor de comunicação, você pode falar um pouquinho melhor, né. Se enquadra justamente na questão de utilização das torres da American Tower e outros players que existem no mercado, que também são um rate, né, de utilização com possibilidade de investimento fora do Brasil, né? Hoje tem uma escalabilidade também muito grande, por exemplo, de utilização de small cells, né, que vai para, por exemplo, o Brasil é um país continental, né? Hoje, para você colocar o 5G para funcionar aqui, você precisa de uma escalabilidade muito grande, maior do que o 4G, para poder funcionar e colocar uma certa quantidade de clientes. Eu estou fugindo um pouquinho do assunto do data center, mas vou chegar lá. Mas, de qualquer forma, né, existem empresas como a American Tower que está comprando alguns data centers para justamente conseguir chegar mais próximo desses clientes, né, e chegar próximo de fomentação de small cells. Inclusive, aqui no Brasil está sendo fomentado esse projeto junto com provedores regionais que já têm fibra ótica espalhada por todo o Brasil, entendeu?
lugares mais longínquos aí do Amazonas, do Mato Grosso, então, que são regiões mais complicadas de ter, já existem empresas que estão abordando esse tipo de assunto para ser small cells de algumas operadoras para a parte de 5G. E aonde existe uma torre principal, né, que normalmente é uma empresa, uma torre da American Tower, né, que é alugada para alguma operadora, né, mas vão existir as small cells que vão ficar em volta ali. Então, normalmente, o que vai acontecer? Essas torres de comunicação, elas vão ter que ter algum lugar para armazenagem dessa parte de dados, para fazer a transmissão e a interconexão de dados desses clientes, né? É onde vai fomentar também a utilização de data centers regionais em alguns locais aqui no Brasil, por conta das dimensões, né? É mais fácil, por exemplo, em Portugal, que é um país pequeno, que cabe, eu acho que dentro do estado de São Paulo, né? Você conseguir fazer isso de uma maneira mais fácil, né, com um ambiente menor. No Brasil, que a dimensão é continental, é um pouco mais difícil, né? A gente vai até comentar um pouquinho mais para frente dessa dificuldade, né, de você operar alguma coisa lá na Europa, né? Mas você comentando, né, a respeito dessa conexão que tem com os data centers e as torres de comunicação, e um dado que talvez me chama muita atenção, né, quando eu pesquisei, é em relação a 1,6 milhões de dólares que são gastos de compras online, né? Muito se fala do e-commerce, o e-commerce vai influenciar os galpões logísticos, Prologis, Terreno, Rexford, Stag, coisas do tipo, né? Mas se esquece que existe a tecnologia por trás, né? E, assim, como a gente comentou de latência, imagina você dar uma ordem de compra na Amazon e essa ordem não chegar, né? Ela ficar perdida no limbo. Então, assim, não é só os galpões logísticos que são demandados, mas também toda a infraestrutura para você possibilitar, né, o e-commerce, né, chegar nos pontos, chegar nas regiões, as entregas, os transportes, tudo está correlacionado, de certa maneira, com o data center. Sim. Não existe outra forma de funcionar isso aí, se não for através desse tipo de empreendimento, entendeu? Hoje, acho que ali para frente a gente vai ter uma imagem mais abrangente das interconexões internacionais. Se você for pensar, uma pessoa num lado do mundo pode fazer um pedido hoje, atualmente, nos Estados Unidos, e a coisa chegar na casa dele. Tá? É uma coisa simples, né? Hoje é simples e é fácil de fazer isso. Isso só se possibilitou por causa dessa implementação que a Amazon fez, ou que os locais onde é que ela conseguiu se conectar, que existe uma questão da moeda também, em alguns países não aceitam transações fora da moeda do país local, então ela tem que se estabelecer em praticamente todo mundo para conseguir funcionar como um e-commerce a nível mundial, né? Assim como tem empresas que, por exemplo, que são aqui do Brasil, né? Por causa do fuso horário, tem empresas que têm filial fora do Brasil, né? Então, tem nuances que você tem que medir, e muitas vezes, por exemplo, a comunicação dessas empresas que ficam fora do Brasil tem que chegar aqui no Brasil para fazer o processamento de dados e devolver as informações lá para eles terem as informações contábeis aqui todas prontas. Então, assim, é uma situação necessária, não a nível só de rede social, mas, por exemplo, várias empresas para operar dependem justamente desse tipo de infraestrutura, né? E muitas vezes eles estão conectados a uma interface da Amazon, uma interface da Microsoft, uma interface da HP, que na realidade se hospeda dentro de data centers que não são deles, né? São de terceiros, para justamente se conectar nesse tipo de empreendimento. São bem detalhados. Então, é justamente isso, né? Uma demanda, umas conexões que a gente tem, né? Que às vezes a gente não tem noção, mas trazendo os dados a gente consegue visualizar, né? E trazendo alguém que conhece do assunto, ele consegue ajudar a gente a basear, né, umas ideias. Só um pouquinho. O que a gente vai tentar fazer agora, né? Agora vamos entrar um pouquinho no mundo dos REITs, né? Que eu acho que a gente já mostrou a importância, né, dos data centers e como isso é relevante. Então a gente vai começar a conversar um pouquinho das aquisições dos REITs em si, né? Porque a gente tem conversado e tem comentado a respeito da demanda, né? Mas como é que está sendo isso no mercado dos REITs? Eu acho que é um ponto legal, né? Aí vou trazer o Ismael de volta para a conversa aqui, que teve um vídeo essa semana justamente de Iron Mountain, né? E você comentou, né, Ismael, que Iron Mountain é um REIT focado ali no armazenamento de papel, né? Mas que ele tem migrado para o setor de data center. Em 2017, né, eles começaram a investir mais nesse setor, né? Eles fizeram a compra da empresa chamada
a IO Data Centers por 1,3 bilhões, né, de dólares, e eles começaram a ter os clusters de data centers. Explica para o pessoal qual é importante, né, essa nova aquisição, né, não nova, né, porque foi em 2017, mas essa migração de Iron Mountain também para o setor de data center. A Iron Mountain ela começou com um de armazenamento de papel, né, lá nos Estados Unidos, começou com a montanha de ferro deles lá no nordeste dos Estados Unidos, e hoje eles vêm tentando migrar para o setor de data center, mas eles não querem competir diretamente com Equinix, nem com o Digital Realty, até porque, sinceramente, eles não iam dar conta, né, nesse exato momento. O que acontece é que, lembra que eu expliquei lá, né, que você tem informação que ela precisa ser conectada, que ela precisa estar transitando, mas você tem informação que nem tanto, né? Vou dar um exemplo aqui, sei lá, boleto de energia que você pagou. Isso precisa ficar armazenado em algum lugar, mas dificilmente você vai buscar isso lá de novo, né? Então isso não precisa ficar conectado na internet, você tem que estar conectado lá com o servidor da Enel, enfim, da agência de energia que você trabalha. Esse tipo de armazenamento é a prioridade da Iron Mountain. Quem que são os principais inquilinos de Iron Mountain? Por exemplo, no Brasil é a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, muitas autarquias federais, os ministérios têm contrato ali com a Iron Mountain, tanto para armazenar documento quanto para armazenar informações digitais. Mas os data centers ainda da Iron Mountain ainda são bem pequenos, né? Representam cerca de 10% da receita deles. E eu diria que o principal foco hoje de Iron Mountain, inclusive, é o mercado da Índia. É um mercado muito grande, né? O país mais populoso do mundo ali. Eles estão instalando em diversos data centers, em Nova Delhi, Mumbai, em outras cidades ali, para tentar capturar. E que hoje, na minha opinião, é o mercado mais disputado, que é esse mercado asiático ali, que é a Índia, né? Tanto que a Equinix, Digital Realty, está montando diversos data centers lá também. E eu queria que o pessoal prestasse atenção, né, nas marcações aqui que eu fiz em vermelho em relação a transações, né, que a gente vai ver que ao longo do tempo as transações têm sido cada vez mais relevantes. E o mercado que, assim, além da Índia, né, é propriamente a África, né. Essa aqui foi uma aquisição de Digital Realty. Eu quero que também vocês prestem atenção, pessoal, em relação a Digital Realty, quanto eles vem investindo, né, em novas aquisições, para a gente poder fazer uma comparação um pouco mais para frente na apresentação. Então aqui a gente até comentou, né, Ismael, fizemos uma postagem no Telegram a respeito disso, que foi a aquisição da empresa Teraco na África, o Digital Realty, e isso eles fizeram, né, uma maneira de aumentar a posição que eles têm na África, além de propriamente aumentar a oferta de interconexões, né. A oferta de interconexões é uma coisa que precisa crescer em Digital Realty, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, mas essa transação aí, ela já foi em 3,5 bilhões de dólares, né, lembrando que foi uma joint venture, então o Digital Realty tem 55% da posição acionária, mas eles têm investido cada vez mais na Digital Realty, e a gente vai mostrar isso aqui em alguns números ao longo da apresentação. Mas não é só a Digital Realty que tem investido, né? A Equinix no passado já investiu bastante, e eles em 2016 compraram 24 clusters de data centers da Verizon, né, por 3,6 bilhões de dólares. Então, assim, só para lembrar, a Verizon é uma empresa de telecomunicações lá nos Estados Unidos, e eu vou passar a bola aqui para você, Jonas, agora. Por que é relevante, né, e é importante a Verizon vender os clusters de data center, né, 24 clusters é bastante coisa, para a Equinix, e por que essa transação é boa para os dois lados? Bom, a Verizon não é uma empresa mais analógica há muito tempo, né? Então ela se transformou numa empresa digital, e para ela, com isso, ela diminui o tamanho dos equipamentos que eram necessários antigamente para a parte analógica, transformando em digital, e ele diminui o tamanho dos equipamentos. Então, assim, acaba ficando espaços vazios. Ele pode, por exemplo, pegar uma jaula, que eu falei antes, né, e colocar os equipamentos dela dentro de vários data centers espalhados e transformar aquilo ali numa central local, em um certo ponto, né? E alocar isso aí na parte técnica com uma parte de telecomunicação feita naquele local. Hoje, a grande maioria das comunicações são feitas em fibra ótica, então você diminui muito o tamanho da infraestrutura que é necessária para chegar em certos lugares, né? E isso com a capacidade muito maior, né, em termos de transmissão, do que antigamente era necessário, através dos cabos metálicos, tal, né, que hoje em dia quase não se vê mais, nem aqui no Brasil, nem em muitos lugares no mundo, né. E com isso, eu acredito que a
que a Verizon fez esse processo para justamente não ocupar mais espaço, não ter mais um data center, porque o custo para se manter um data center desse é altíssimo, né? Então, se ele não precisava do espaço, por que não compartilhar, vender o imóvel e pegar um espaço que ele precisa para aquele momento, para aquela situação dele, e o resto compartilhar com os outros data centers, compartilhar com outras empresas, outras operadoras. É muito comum hoje operadoras utilizarem espaços no mesmo local, inclusive nas próprias torres, né, de comunicação. Também libera capital, né? Exatamente. Em vez de você a Verizon tem ali, você tem muita capital mobilizado. Exatamente. E acaba se tornando um ativo não core, né, para a operação de Verizon, sendo que ela pode ser inquilina do Equinix, né? Então, assim, sim, além dela liberar capital, a depreciação fica por conta do Equinix, né? Depreciação e propriamente amortização, que também tem software nisso, né? A gente fala muito de depreciação por causa do imóvel, né? Mas não é só o imóvel em si, né? Tem outras, que nem a gente comentou, né? Célula de segurança, essas coisas são softwares que são amortizados ao longo do tempo, né? Outro ponto relevante, né, Equinix, e a gente já vê aqui, ó, eles fizeram aquisição agora na Europa, em 2016, né, de 40 clusters de data center da empresa Telecity Group por 3,8 bilhões. Então a gente está vendo que cada vez, né, tem aumentado, tudo bem que é em 2016, né, o dinheiro em 2016 valia mais do que ele vale hoje, né, mas cada vez mais, né, as aquisições são relevantes. E o que a gente vem, né, mais para frente agora, a gente vai entrar em Digital Realty, que ele tem gastado muito dinheiro, né, tem feito muitas aquisições para poder competir com o Equinix, a gente vai mostrar o porquê disso, né. Então, assim, lá em 2017, eles fizeram uma aquisição, né, de 12 clusters da empresa do Ponto Fabus, para aumentar justamente a posição deles em hyperscale, que é aqueles data centers que a gente comentou lá atrás, né, no começo da apresentação, com os data centers maiores, né, mais robustos, em 7,8 bilhões. Então, a gente já vê que é um salto, né, a gente estava falando de 3,8, agora a gente está falando de 7,8. E talvez a aquisição que seja mais relevante de Digital Realty é a aquisição de Interxion, que eles fizeram em 2019, justamente, né, o Jonas acabou comentando, né, de Portugal, comentou um pouquinho da Europa, né, mas essa aquisição deles foi muito relevante, né, não só pela condição dos data centers em si, mas as interconexões, né, e foi uma aquisição relevante de 8,4 bilhões, que aumentou, né, muito a dinâmica do REIT. E Ismael, explica para o pessoal aí o quão foi importante essa aquisição, né, de Interxion, e também o quão é difícil você crescer interconexão na Europa. Para resumir aqui, pessoal, o setor de data center é o seguinte: quando eu comecei a investir, tinha bem mais data center, né, REIT. Hoje em dia já resumi esses dois aí, Digital Realty e Equinix. Digital Realty, ele nunca foi um REIT que brilhou tanto aos olhos, né, não era a cereja do bolo. Mas o que acontecia? Porque você só tinha um grande player, que era a Equinix. Digital Realty ficava muito atrás de Equinix em interconexão. E as interconexões, como eu falei, ela pode não ser a maior fonte de receita do REIT, mas ela é o maior atrativo para que um cliente se hospede ali naquele data center. Digital Realty, ele não tinha tanta... Aliás, ele estava bem... Até hoje ele ainda está bem longe de Equinix, mas ele estava mais longe ainda antes de 2019. A Interxion, ela era, né, o maior provedor de interconexões que existia na Europa. E a Europa, ela tem um certo agravante, que eu diria ali, que é a certa dificuldade que você tem de montar interconexão, porque eu até brinco aqui com o Léo, né? Na Europa é o seguinte: você der 2 enxadadas no chão, você acha um sítio arqueológico. Então, é muito complicado você fazer infraestrutura no velho continente, né? Esse lugar igual a Itália, por exemplo, que é muito complicado. Hoje, a Interxion, ela agregou quase 70% das interconexões que Digital Realty tem hoje, veio dessa aquisição que eles fizeram da Interxion na Europa. Além do mais, eles têm uma posição privilegiada em Marseille. Quem conhece a Europa, e Marseille fica no sul da França ali, e Marseille consegue fazer interconexão tanto com a América do Norte, quanto com a África e a Ásia. Então, geograficamente foi estratégico. Outro ponto estratégico é que a Interxion agora, junto com a Centro, né, que é tudo Digital Realty ali, estão fazendo interconexão de Fortaleza para Portugal. Então vai interconectar a América do Sul com a Europa ali. Então tudo isso ofereceu grande vantagem competitiva para o Digital Realty. Eu diria que isso só foi possível hoje, o Digital Realty se manter competitivo por causa dessa aquisição da Interxion. E o mercado hoje vai ficar na mão desses dois grandes players, Digital Realty e Equinix.
Se Digital Realty não tivesse feito essa aquisição, eu acho que seria só a Equinix, para falar a verdade, né? Mas ainda continua sendo um grande player aí, o DLR. E ainda há dúvidas nisso, né? Que nem o Ismael tá comentando, só sobrou 2. Por que só sobrou 2? É isso que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, né? O ano de 2021 foi marcado por aquisições desse setor, né? A primeira que aconteceu e foi relevante, né? Foi a aquisição de QTS pela Blackstone. Eles, ali em 2021, ofereceram $78 por ação. Então, a aquisição foi estimada no valor de 10 bilhões. Então, a gente já viu, né, que cada vez mais tem sido mais relevante, né, e mais caras as aquisições. Então, propriamente aqui é uma empresa de capital, né, aberto, mas não é o REIT, né, é uma C-Corp adquirindo um REIT. Outra transação que ocorreu também, né, e aí a gente vai comentar, e aí o Jonas vai explicar para a gente, vai ajudar nessa situação, é que a American Tower, né, ano passado, eles fizeram a aquisição do REIT CoreSite por $70 a ação, né, então essa transação foi em 10,1 bilhões, mas tinha uma motivação pela qual a American Tower se explicou, a gente até fez uma publicação no Telegram a respeito disso, falando que essa aquisição, né, de CoreSite era justamente para aumentar tanto a oferta de interconexões quanto os data centers de edge, né? Isso vem correlacionando com um pouco que o Jonas explicou ali, quão importantes os data centers de edge são, né, nessas operações das empresas de telecomunicação, propriamente a American Tower, né, que fornece as torres de comunicação para fazer as telecomunicações. Você queria explicar um pouquinho o quão isso é relevante, né, Jonas? O quão isso é importante para a American Tower, né, ter uma posição relevante de interconexões e data centers de edge? Com certeza, Léo. É que, por exemplo, para eles fazerem a transmissão das células, né, small cells, eles precisam de um ponto de transmissão intermediário, entendeu? Então, assim, tendo essa possibilidade de ter esses locais de armazenamento, ele consegue, através quando não é utilizado os próprios sites das torres, né? Mas, por exemplo, com a quantidade para a parte de 5G, é uma necessidade maior de torres de transmissão para conseguir chegar numa velocidade e para conseguir chegar numa certa quantidade de usuários por célula, que eles chamam, né? E então, o que eles têm que fazer? Eles têm que espalhar mais células por dentro da cidade, só que, assim, como existe hoje uma certa restrição para o uso de torres dentro da cidade, por questão de poluição visual, em cima de rooftop, em cima de teto de prédio, né? Então, eles optaram por utilizar, que é o mais comum que vai ser utilizado hoje, provavelmente a utilização de small cells em poste de energia elétrica, né? Mas, para isso, existe uma replicação de dados que precisa chegar num certo ponto para eles conseguirem se comunicar entre si, entendeu? Então, é importante a aquisição que a American Tower fez para justamente conseguir agregar esses pontos de interconexão, né, em um certo ponto e conseguir fazer a transmissão chegar no ponto principal deles para fazer as conexões com os outros players, porque muitas vezes, por exemplo, você vai ligar de um celular para outro, ele tem que ter um ponto de interconexão em um certo momento, um certo ponto. Então, com essa quantidade de small cells existente que precisa ser implementada, ele precisa concentrar isso aí em um certo ponto para transmissão de dados, entendeu? Basicamente é isso. Quer falar alguma coisa, Ismael? Ou pode seguir? Não, tranquilo, posso seguir. E para finalizar, né, eu acho que a transação que talvez tenha chamado mais atenção, né, e essa aqui é a última que a gente vai comentar e foi a mais relevante, né, foi a KKR, junto com a Global Infrastructure Partners, eles adquiriram o CyrusOne por $90 e $50 a ação, né, e essa aquisição foi por $15 bilhões, então é um valor muito relevante, né. Então, assim, a gente vê que cada vez mais as transações têm sido em valores maiores, só que no fim tem acabado os players, né, Ismael? Como você comentou, hoje a gente não tem mais tantos players assim no mercado, e isso que a gente tenta traduzir aqui, né? Como é que ficou o setor após essas aquisições todas? Lá em janeiro de 2021, quando a gente gravou os vídeos da Academia do REIT, né? A gente tinha Equinix, a gente tinha Digital Realty, a gente tinha CyrusOne, CoreSite e QTS. Hoje, né, o setor mudou tanto, e hoje tiveram tantas aquisições, que a gente teve até que desgravar, né, umas lives, né, umas aulas, né, teve que até retirar umas aulas porque o setor mudou, né, e hoje a gente tem esse setor aqui. Hoje a gente tem os dois maiores players, né, que é a Equinix e Digital Realty. CyrusOne e CoreSite, eles continuam aqui porque ainda está à espera dos órgãos reguladores, né, aprovarem, né, a transação.
A gente tem Digital Bridge, que é um REIT meio enrolado, né? E a gente tem Switch, que é um REIT que, assim, na verdade é uma empresa que ela tá para fazer o IPO dela de REIT, né? Mudar o tratamento tributário de C Corp para REIT, que ainda não é REIT, mas hoje o setor diminuiu, né? E assim, o Ismael sempre comentava nas aulas da academia do REIT que esse setor, no final, acabaria em 2 players, né? Que basicamente é o que aconteceu, né? Até a Digital Bridge ela é bem enrolada, até o CEO deles foi preso, eles eram um REIT que veio lá do varejo, residencial, agora está se aventurando em data center, e na minha opinião eles nem querem ser um REIT data center, isso é mais uma jogada para poder no futuro vender também, e o outro que a gente tem é Switch, que é bem menor, então, o que eu falo, a gente tem 2 REITs aqui, até o Luiz perguntou aqui, né, quais são os gigantes de capital fechado. Luiz, não tem gigante, não. Os 2 gigantes é Equinix e Digital Realty. Você vai ter mais perto disso aí, que vai ser metade, né? Não dá nem metade de Equinix, vai ser o NTT e o KDD, que são duas empresas no Japão. E você tem a GDS Holding, que é uma empresa meio que estatal lá na China, né? Enrolada também, cheia de dívida. O governo chinês mandou baixar a dívida no decreto, então eles estão. Tá complicada a GDS Holding também. Então, assim, se você quiser investir nesse setor, os 2 grandes players, tanto de capital fechado, quanto capital aberto, quanto REIT, que você quiser, é Equinix e Digital Realty. Você não tem esses 2 mesmo, entendeu? É isso, né? Ou propriamente as empresas, né? Que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente também. E a gente já mostrou, né? As empresas têm grande parte, né, das operações, por exemplo, a Amazon, a Microsoft com o sistema de nuvem, né? Só que aí não é a operação do data center em si, é outro risco, né? Outra coisa. Mas os REITs em si é realmente, né? Digital Realty e Equinix. E aí a gente vai explicar o porquê, né? Digital Realty vem realizando várias aquisições, né? Mas qual é o intuito disso, né? Por que ele precisa adquirir várias empresas, né? Esse é o ponto. A gente vê aqui na apresentação de investidores da Equinix justamente isso. A gente pode ver aqui nos setores, né, o Equinix lidera em todos os quesitos. Mas o interessante é a gente concentrar e falar a respeito das interconexões, que a gente comentou, né? Esse número aqui, né, Ismael, não é 398 interconexões, é 398 mil interconexões, né? Sim. Então, assim, a gente vê que todos os outros players, né, eles são basicamente, né, não tem metade do market share que o Equinix tem ao longo do setor. E um ponto relevante que a gente comenta, né, que tanto o CoreSite quanto o Sariozan quanto o QTS, eles já deixaram de existir. Ou seja, se Digital Realty não continuar realizando as aquisições e continuar crescendo, tem um certo viés ali do que o próximo REIT, né, o próximo REIT que tem o alvo nas costas é Digital Realty, né, em ser adquirido. Então, assim, eles precisam aumentar, né, não só para ser essa percepção do mercado em ser adquirido, quanto propriamente, né, crescer e poder competir cabeça a cabeça com a Equinix, né. Então é uma coisa que a gente comenta bastante, né. O investidor de Digital Realty tem que entender que eles estão no momento de investir muito dinheiro e fazer não só o crescimento orgânico, quanto o crescimento inorgânico e compra e aquisições de outros players. E quando... Desculpa, pode comentar, mas Jonas. assim, tem mais um detalhe também, né? Com essa quantidade menor agora de opções de prêmios para comprar, provavelmente o valor que eles vão pagar, que nem você comentou antes, é cada vez maior. Isso, cada vez maior, né? Então, assim... cada vez mais caro. As opções baratas não estão sobrando mais, né? E a gente comentou, né? A gente está comentando muito, batendo nessa tecla, a gente bateu, né? Conversou a respeito de interconexão. E um ponto relevante, né, para a gente entender o que é interconexão. Aí, esse é um gráfico, né? E é um mapa que mostra algumas interconexões ao redor do mundo, né? Quem quer explicar? Quer explicar, Jonas, o que significa cada risquinho aí, cada tracinho? Na realidade, isso aí são backbones submarinos, tá? São cabos submarinos implementados, né? E existem realmente, tá? Que são colocados, jogados no mar, né? Com navios específicos para fazer a comunicação chegar em alguns lugares no mundo, né? Por exemplo, você pode observar ali que de Fortaleza, no Ceará, tem cabos chegando ali em Angola e chegando lá em Portugal, entendeu? Então, é um cabo até novo, relativamente novo, uma interconexão nova, assim, né? Mas dos Estados Unidos para a Europa, se você observar, existem várias conexões, né? E quanto maior
E a necessidade hoje, se você for avaliar, cada fibra ótica você consegue transmitir uma capacidade enorme de volume de dados ao mesmo tempo, entendeu? Então, e esses cabos são cabos com várias fibras que vão dentro dele, né? Só fazendo um adendo aí, até pouco tempo atrás, isso eu estou falando 30 anos, mais ou menos, no Brasil só havia uma interconexão internacional que era feita pela Embratel, entendeu? E tinha uma capacidade muito limitada. Hoje, basicamente, é ilimitado a parte de comunicação de dados que existe no Brasil com o resto do mundo. É interessante, né? E aqui ainda não mostra, né? Mas a Google está fazendo um cabo, né? Que vem aqui da costa leste dos Estados Unidos, né? Vai passar por tudo aqui e vai chegar aqui na região sul, né? Então vai chegar aqui na Argentina, vai chegar aqui na região sul do Brasil. Então, assim, isso é propriamente da Google, mas é bem legal, né? Você conta bastante dessa história, né, Ismael? Do cabo que liga a Fortaleza à Europa, né? Quer comentar alguma coisa a respeito disso? Quem mora em Fortaleza aí pode contar para nós, né? Mora em Canaú, tem o data center Digital Realty e o cabo sai da Praia do Futuro, né? Eu ainda não fui lá não, agora eu vou lá tirar uma foto lá, mas da Praia do Futuro tem um cabeamento saindo direto para Miami. Exatamente. E é importante, né? É um tipo de situação, né, que os grandes players oferecem, né? Então, por exemplo, a gente viu que a Equinix tem 398 mil interconexões. Então, quem busca Equinix, né, não é só o tamanho do REIT, o nome Equinix, busca também uma forma de seu data center, né, os seus dados, percorrerem todas as interconexões que a gente está vendo aqui, né? Não são todas de Equinix, claro, né, mas é uma forma de você poder ter seu dado transmitido, né, ao redor do mundo em um player local, né? Então, assim, é completamente... a gente, às vezes, não tem a dimensão, né? Não tem a noção do quão grande é as interconexões, né? E quão relevante. E a gente falou que sobrou, né, 2 players, né? Equinix e Digital Realty, mas quem são os clientes desses REITs, né? Acho que a gente pode começar por Equinix. E a gente vê aqui, né? Essa aqui é uma tabelinha que mostra, né, os clientes do Equinix. E aí a gente se pergunta, né? E aí você pode até comentar, né, Jonas? Por que a Microsoft é cliente do Equinix, né, com o Azure? Por que a Google é cliente do Equinix com o Google Cloud? Por que a Amazon é cliente do Equinix, né, sendo que ela tem a AWS? E a gente está vendo aqui a Suzano também. Então, explica por que essas grandes players, né, eles são clientes do Equinix e também os players menores. Uhum. Na realidade, assim, eles são os data center edge dessas empresas, né? Por exemplo, no Brasil, eles estão hospedados dentro da Equinix para justamente a Equinix tem a interconexão direta com os Estados Unidos e outros países do mundo, entendeu? Então, para eles, tem uma latência muito menor para fazer a atualização dos arquivos que eles têm ali dentro dos servidores deles, né? E, normalmente esses clientes estão enclausurados em uma jaula, né, para justamente ter um espaço específico que é só deles, tá? Hoje, por exemplo, você vai fazer uma atualização de um aplicativo da Microsoft, um aplicativo de celular, um aplicativo do iPhone, você não vai diretamente lá nos Estados Unidos para fazer essa atualização, você vai pegar através de um data center edge como esse, entendeu? Então, qual é o ambiente mais próximo que fica? Equinix em São Paulo, né? Ou no Rio de Janeiro, né? Que são os 2 pontos de conexão que eles têm e onde ele tem hospedagem do data center, que inclusive estão esses mesmos clientes hospedados nos 2 lugares, entendeu? Isso. E assim, Ismael, queria que você desse uma contribuição aqui, né? E você comentasse aquele exemplo que você sempre dá, né? E fala, por que a Amazon ela tem os data centers de hyperscale e por que ela aluga Equinix, né? Então, assim, aquele exemplo da festa eu acho que é muito legal, né? E dá para ajudar o pessoal a dimensionar dessa forma, né? O que eu comento pro pessoal é o seguinte: quando você vai dar uma festa, só para sua família, para seus amigos mais íntimos, você chama até para dentro da sua casa, né? Agora, quando você quer dar uma festa para um monte de gente, geralmente você aluga um espaço. Porque ali tem um monte de gente que você não conhece e você não vai colocar a segurança de sua casa, de sua família, um monte de gente que você... Tem gente que conhece, né? Mas no normal não é assim não, né? E o que acontece com esses grandes players, por exemplo, a Amazon, a AWS?
eles têm um data center hyperscale deles, mas eles criam um ambiente só deles. Quando eles precisam fazer interconexão com outros clientes, eles precisam estabelecer ali fora do seu ambiente qualquer outro tipo de relação, eles preferem alugar um espaço, como por exemplo de Equinix, porque aí sim faz interconexão ali, se der qualquer problema, o data center hyperscale dele está separado ali, seguro, entendeu? Então, isso é um dos motivos. Outro motivo também é para dar flexibilidade, né? Então, assim, quando você monta um data center hyperscale, é seu, você é dono daquilo, né? Se a demanda baixar, você vai largar com prejuízo ali. Quando você tem um hyperscale, não. Dá flexibilidade para a Amazon aumentar as nuvens dela em determinado local. Se a demanda diminuir, dá flexibilidade dele não renovar o contrato ali, vencido o prazo. Então, assim, serve para esses dois pontos aqui também. Isso é bem interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que essas empresas grandes, né, elas não são inquilinas dos REITs, mas propriamente elas são inquilinas de uma forma, né, de conseguir alcançar outros clientes e também uma forma de segurança, né? A gente viu o Equinix e agora a gente vai ver Digital Realty. A gente vê que Digital Realty também tem grandes empresas, né? A gente tem a própria IBM, que tem um sistema de cloud, a gente tem o Facebook, que tem um sistema próprio, né? A gente tem o LinkedIn, né? E um ponto, acho que relevante, né, sempre que a gente olha esse gráfico, é o sexto maior player, né, e o sexto maior, na verdade, player não, né, perdão, sexto maior cliente da Digital Realty ser Equinix. Aí você me pergunta, mas por que Equinix é cliente de Digital Realty? Qual a função, qual a motivação pela qual é o seu sexto maior cliente? Então, tá me ouvindo aí, Léo? Acho que deu uma travada aqui. A principal motivação dele é o seguinte: o Digital Realty ele aluga no atacado, né? Aluga o data center inteiro para Equinix. Equinix usufrui das interconexões que ele possui e aluga no colocation. Então, assim, é quase que como com a Equinix faz uma relocação, mas para vários inquilinos ali. E é lógico, usufruindo da sua grande vantagem competitiva, que são as interconexões. Isso. Quer comentar alguma coisa, Jonas? Ou a gente segue aqui? Não. Muitas vezes também pode ser uma escalabilidade, por exemplo, fazer uma segurança de disaster recovery também entre uma empresa e outra, que daí você tem que fazer em locais separados, entendeu? Também pode ser feito isso. E aí é relevante, né? E assim a gente vê, né, que as empresas de telecomunicação, né, assim como as empresas de mídia, elas são relevantes, né? Como clientes dos data centers, e a gente vê aqui em Digital Realty, né? A gente vê a Comcast, a gente vê Verizon, a própria AT&T. A Lumen também é uma operadora. Então é bem interessante, né? A gente vê essa situação. E, né, pessoal, só para finalizar aqui a apresentação, o pessoal perguntou, né, se a gente tem um player do setor privado, né? Acho que o maior player do setor privado, né, que a gente pode considerar é a própria Amazon, né? A Amazon é um player gigantesco. E eles têm uns estudos muito bacanas e muito legais, né, que eles mostram no próprio site da Amazon, você consegue baixar e ler os impactos econômicos que eles oferecem aos estados, aos países, em relação à propriamente estrutura de data center. Então aqui eles têm um estudo, né, eu peguei esse aqui do estado da Virgínia, que eles estimam, né, que eles investiram de 2011 até 2020 cerca de 35 bilhões de dólares em data centers na região da Virgínia. Isso gerou mais ou menos 13.500 empregos, sendo 8.800 de funcionários da Amazon. E assim, a concentração de data centers na Virgínia é tão grande na Amazon que eles têm 50 clusters de data center e assim, a maior concentração única de data centers, tanto da Amazon quanto corporativos do planeta.